Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura! O Monge e o Executivo, capítulo 1. As definições. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas de que você não é. Frase de Margaret Thatcher. Bom dia, meu companheiro de quarto alegremente me disse, ainda na cama, antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou o pastor Lee, de Wisconsin. E você, quem é? John Daly, prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-lo de pastor. É melhor nos vestirmos, se é que vamos à cerimônia das 5:30. Vá em frente, vou dormir mais um pouquinho, resmunguei, tentando parecer sonolento. Fique à vontade, parceiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado, cobri a cabeça com o travesseiro, mas logo descobri que estava bem desperto e sentindo um pouco de culpa. Então, rapidamente me lavei, me vesti e saí para procurar a capela. Ainda estava escuro e o chão molhado pela tempestade que devia ter caído à noite. Eu mal conseguia ver a silhueta do campanário desenhada contra o céu da madrugada, no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram lindamente adornadas com janelas de vidro colorido, cada uma retratando uma cena diferente. O teto alto, como de uma catedral, se erguia acima de 6 paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, espalhando sombras nas paredes e nos vidros coloridos, criando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. Do lado oposto, à porta de entrada, havia um altar simples, constituído de uma pequena mesa de madeira com os vários implementos usados durante a missa. Bem em frente ao altar, e formando um semicírculo em torno dele, dispunham-se 3 fileiras de 11 cadeiras, simples de madeira, destinadas aos 33 frades. Apenas uma das cadeiras, com um grande crucifixo entalhado no espaldar, tinha braços, reservada para o reitor, pensei. Ao longo de uma das paredes adjacentes ao altar, havia 6 cadeiras dobráveis, que eu deduzi serem para o uso dos participantes do retiro. Silenciosamente, me encaminhei para uma das 3 cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava 5:25, mas apenas a metade das 39 cadeiras estava ocupada. Num total silêncio, o único som era o tic-tac melódico de um enorme relógio antigo na parte de trás da capela. Os frades vestiam longos hábitos pretos, com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro usavam roupas informais. Às 5:30, todos os assentos estavam ocupados. Quando o enorme relógio começou a bater a 30h, os frades se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar, mas eu me vi perdido virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa inútil de procurar o texto entre as várias seções de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Finalmente, desisti de procurar e fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano, de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia terminou, tão repentinamente quanto havia começado, e os frades seguiram o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos, tentando distinguir Len Hoffman. Qual deles seria? Logo depois da cerimônia religiosa, caminhei em direção à pequena biblioteca, bem pertinho da capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet, e um velho frade, extremamente solícito, me mostrou como conectar. Havia mais de 1000 itens sobre Leonard Hoffman. Depois de 1 hora de busca, encontrei um artigo sobre ele em um número de revista Fortune de 10 anos atrás, e o li fascinado. Len Hoffman formara-se em administração de empresas,
pela faculdade Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância, um golpe arrasador que o levou a juntar-se aos milhares de jovens que se alistaram nesta ocasião. Hoffman entrou para a Marinha como oficial comissionado e rapidamente galgou postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as Ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender uma dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais que haviam se rendido depois de uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman recebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para serem algemados, colocados na lancha patrulheira e transportados a um destroyer afastado alguns quilômetros da costa. Apesar da animosidade que pudesse ter em relação aos japoneses, que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com seus uniformes. A desobediência à ordem de seu superior colocou-o em maus lençóis, mas essa situação logo foi superada. O único comentário de Hoffman sobre o evento foi: "É importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem." Hoffman foi muito condecorado antes da baixa no final da guerra. O artigo dizia que no mundo dos negócios, Hoffman era muito conhecido e respeitado como executivo, e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como a pessoa capaz de transformar várias companhias à beira do colapso em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox: To Lead, You Must to Serve. O Grande Paradoxo: Para liderar, você deve servir. Um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do New York Times durante 3 anos e por mais 5 na lista dos 10 mais vendidos do USA Today. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa gigante, a Southwest Air. Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade dos serviços e o baixo moral dos funcionários da Southwest fizeram dela objeto de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tinha tido um prejuízo de $1,5 bilhão de dólares nos 5 anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Southwest em apenas 3 anos. Investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do fundo do poço e levando-a para um sólido 2º lugar no setor. Vários empregados de Hoffman, seus companheiros no exército e nos negócios, assim como alguns amigos, foram entrevistados para o artigo. Vários deles falaram sobre seu amor e afeição por Hoffman. Alguns o viam como um homem profundamente espiritualizado, embora não necessariamente religioso. Outros o consideravam um homem íntegro, com traços de caráter altamente evoluídos, e não deste mundo. Todos se referiram à sua alegria de viver. O autor da Fortune concluía que Len Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi numa Fortune do final dos anos 1980. Ele dizia que, aos 60 e poucos anos e no topo de uma carreira bem-sucedida, Hoffman demitira-se e desaparecera. 1 ano antes, sua esposa, com quem estivera casado durante 40 anos, tinha morrido repentinamente de um aneurisma cerebral, e muitos acreditavam que este fato provocara sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério, mas havia rumores de sua adesão a uma seita secreta ou algo assim. Seus 5 filhos, todos casados e com filhos, não forneciam informações sobre seu paradeiro, apenas dizendo que ele estava feliz, saudável e queria ficar sozinho.
Depois da missa das 7h30, resolvi ir até o quarto para buscar um agasalho antes do café da manhã. Quando entrei, ouvi barulho no pequeno banheiro, por isso gritei. Tudo bem, Lee? Não é, Lee, veio a resposta. Estou apenas tentando consertar o vazamento do vaso sanitário. Meti a cabeça para dentro do banheiro e me deparei com um frade idoso, de 4 no chão, mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se vagarosamente e me vi frente a um homem de no mínimo uns 10 centímetros a mais do que eu. Com um trapo, ele limpou a mão e a estendeu para mim. Alô, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John. Era Len Hoffman, mais velho do que o da foto da internet, com o rosto enrugado, maçãs do rosto salientes, queixo e nariz proeminentes e cabelos brancos um pouco compridos. Um corpo firme e enxuto, a face ligeiramente rosada, mas o que mais me impressionou foram seus olhos, claros, penetrantes, de um azul profundo. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de compaixão que eu já vira. O rosto enrugado e os cabelos brancos eram de um velho, mas os olhos e o espírito cintilavam e emanavam uma energia que eu só experimentara quando criança. Minha mão se sentiu pequena em sua mão enorme e poderosa, e eu abaixei os olhos para o chão, embaraçado. Ali estava a lenda do mundo dos negócios, alguém que ganhava uma fortuna por ano no auge da sua carreira, consertando o meu vaso sanitário. Olá, sou John Daly, muito prazer em conhecê-lo, apresentei-me. Ah, sim, você é o John. Padre Peter me disse que você queria me encontrar. Claro, mas só se o senhor tiver tempo. Sei que deve ser um homem muito ocupado. Ele perguntou, genuinamente interessado. Quando você gostaria de me encontrar, John? Eu gostaria de sugerir... Se não for pedir muito, eu gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver por aqui. Talvez pudéssemos tomar o café da manhã juntos ou algo assim. Estou passando por uma fase difícil e gostaria de ouvir conselhos. Eu tenho um sonho recorrente e acontecem algumas outras coincidências estranhas sobre as quais gostaria de conversar. Eu mal podia acreditar que essas palavras tinham saído da minha boca. Eu, o senhor sabe tudo, dizendo a outro homem que passava por dificuldades e precisava de conselhos, estava surpreso comigo mesmo ou com Simeão? Em menos de 30 segundos, com esse homem, minha arrogância já tinha baixado. Vou ver o que eu posso fazer, John. Sabe, os frades fazem as refeições juntos na clausura e eu precisaria de permissão especial para juntar-me a você. Nosso reitor, irmão James, geralmente aceita bem esse tipo de pedido. Até obter permissão, que tal se nos encontrássemos às 5 da manhã na capela, antes da primeira cerimônia? Isso nos daria tempo para... Embora 5 da manhã me parecesse bastante duro, não hesitei em interrompê-lo. Eu gostaria muito. Mas agora eu preciso terminar este serviço, para não me atrasar para o café da manhã. Verei você na sala de aula às 9 em ponto. Até lá, então, eu disse sem jeito, saindo do banheiro. Agarrei meu agasalho e desci para o café da manhã, sentindo-me um tanto assustado. Naquela primeira manhã de domingo, cheguei 5 minutos antes do começo da aula. Foi um prazer encontrar uma sala moderna e confortável. Em 2 paredes havia prateleiras de livros lindamente entalhadas. No outro lado da sala, dando para o lago Michigan, havia uma lareira de pedra e madeira branca e perfumada. O chão era coberto por um carpete rústico bem cuidado, o que emprestava aconchego à sala. Havia 2 sofás velhos e confortáveis, uma cadeira reclinável e um par de cadeiras de madeira de espaldar reto e assento estofado, todos dispostos em círculo. Quando cheguei, Simeão estava de pé ao lado da janela que dava para o lago, aparentemente imerso em profundos pensamentos. Os outros 5 participantes já estavam sentados em torno do círculo, e eu ocupei um dos sofás ao lado de meu companheiro de quarto. Quando o grande relógio soou 9 vezes, Simeão puxou uma cadeira de madeira em direção ao pequeno grupo. Bom dia, sou o irmão Simeão. Nos próximos 7 dias terei o privilégio de compartilhar
alguns princípios de liderança que mudaram minha vida. Quero que saibam que fico impressionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala e estou ansioso para aprender com vocês. Pensem nisso. Se fôssemos somar todos os anos de experiência de liderança presentes nesse círculo, quantos anos vocês acham que teríamos? Provavelmente 1 século ou 2, não acham? Então aprenderemos uns com os outros nesta sala, nesta semana. Porque, por favor, acreditem, eu não tenho todas as respostas, mas creio firmemente que juntos somos muito mais sábios do que cada um sozinho. E juntos faremos progressos nesta semana. Estão prontos? Polidamente, abanamos a cabeça, mas eu pensava, sim, claro, Len Hoffman realmente poderia aprender alguma coisa sobre liderança comigo. Simeão pediu que cada um dos 6 se apresentasse brevemente e dissesse as razões que o levaram a participar do retiro. Meu companheiro de quarto, Lee, o pregador, se apresentou primeiro, seguido por Greg, um jovem sargento do exército bastante vaidoso. Teresa, de origem hispânica, diretora de uma escola pública, falou a seguir. E depois Chris, uma mulher alta, negra, atraente, treinadora do time de basquete da Universidade Estadual de Michigan. Uma mulher chamada Kim apresentou-se antes de mim, mas eu não ouvi o que ela disse. Estava muito ocupado pensando no que diria a meu respeito quando fosse a minha vez de falar. Quando ela terminou, Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que a Kim falou a respeito de seus motivos para estar participando do retiro. O pedido me chocou e pude sentir o sangue lentamente subindo para o pescoço, o rosto e a cabeça. Como eu iria sair dessa? Realmente, eu não tinha ouvido uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Estou constrangido por ter que admitir que não ouvi muito do que ela disse. Gaguejei abaixando a cabeça. Peço desculpas para você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John. Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Falaremos mais sobre isso nesta semana. Vou melhorar, prometi. Quando terminei minha apresentação, Simeão disse: durante esta semana, quando estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiverem vontade. O que significa ter vontade de falar? O sargento perguntou ceticamente. Acho que você reconhecerá a vontade quando ela vier, Greg. Muitas vezes é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira. O coração bate um pouco mais depressa ou as palmas das mãos suam. É aquela sensação de que você tem uma contribuição a dar. Não tentem negar nem bloquear essa sensação durante esta semana, mesmo quando acharem que o grupo pode não querer ouvir o que vocês têm a dizer. Se sentirem vontade de falar, falem. A regra oposta também se aplica. Se não tiverem vontade de falar, talvez seja melhor se absterem para dar mais espaço aos outros. Confiem em mim agora. Compreendam-me mais tarde. Podemos firmar um acordo? De novo, balançamos a cabeça polidamente. Simeão continuou. Todos vocês têm cargo de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Eu gostaria de desafiá-los nesta semana a começarem a refletir sobre a terrível responsabilidade que assumiram quando optaram por ser líderes. Isso mesmo, cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professora, ou o que quer que seja. Ninguém forçou vocês a desempenhar nenhum desses papéis, e vocês estão livres para deixá-los quando quiserem. No local de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criaram como líderes. Eu me admirava, quando estava no mercado de trabalho, ao constatar a forma displicente e até petulante com que os líderes desempenhavam essa responsabilidade. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Eu comecei a me sentir desconfortável.
Jamais pensara muito sobre o impacto que exercia sobre a vida daqueles que liderava. Mas, extremamente exigente? Não tinha tanta certeza disso. Os princípios de liderança que vou compartilhar com vocês não são novos nem foram criados por mim. São tão velhos quanto as Escrituras e, no momento, são novos e revigorantes como o nascer do sol desta manhã. Esses princípios se aplicam a cada um e a todos os papéis de liderança que vocês têm o privilégio de exercer. Por favor, saibam, se é que ainda não se deram conta, que não é por acaso que vocês se encontraram aqui nesta sala hoje. Há um propósito para a sua presença e espero que o descubram durante o tempo que passarmos juntos nesta semana. Enquanto ele falava, não pude deixar de pensar nas coincidências de Simeão, nos comentários de Rachel e na série de acontecimentos que tinham me trazido ao retiro. Tenho boas e mais notícias para vocês hoje, continuou Simeão. A boa notícia é que eu lhes estarei dando as chaves da liderança nos próximos 7 dias. Como cada um de vocês exerce o papel de líder, acredito que seja uma boa notícia. Lembrem-se de que sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade de exercer a liderança. A má notícia é que cada um de vocês deverá tomar decisões pessoais sobre a aplicação destes princípios às suas vidas. Exercer influência sobre os outros é uma verdadeira liderança. Está disponível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. E a pena que a maioria dos cargos de liderança assuste as pessoas por causa do grande esforço necessário. Meu companheiro de quarto, o pregador, levantou a mão para falar e Simeão fez que sim com a cabeça. Eu notei que você usa muito as palavras líder e liderança e parece evitar gerente ou gerência. É de propósito? Boa observação, Lee. Gerência não é algo que você faça pelos outros. Você gerencia seu inventário, seu talão de cheque, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo, mas você não gerencia outros seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. O irmão Simeão levantou-se, caminhou em direção ao quadro, escreveu liderança em cima e nos pediu que o ajudássemos a definir a palavra. Após 20 minutos, chegamos consensualmente a esta definição. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Simeão voltou para sua cadeira e observou. Uma das palavras-chave é que definimos liderança como uma habilidade, e eu concordei com isso. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Afirmo que liderança, influenciar os outros, é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha o desejo e pratique as ações adequadas. A segunda palavra-chave de nossa definição é influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? Em outras palavras, interrompi, é saber como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, em vez da antiga ideia de que nós só queremos você do pescoço para baixo. É isso que você quer dizer, Simeão? Precisamente, John. Para compreender melhor como se desenvolve esse tipo de influência, é fundamental compreender a diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nesta sala tem um cargo de poder, mas eu quero saber quantos de vocês têm autoridade com as pessoas que lideram. Fiquei confuso e por isso perguntei. Simeão, não está clara para mim a diferença entre poder e autoridade. Ajude-me a entender. Com prazer, John, Simeão respondeu. Um dos fundadores da sociologia, Max Weber,
escreveu há muitos anos um livro chamado A Teoria da Organização Econômica e Social. Neste livro, Weber enunciou as diferenças entre poder e autoridade, e essas definições ainda são amplamente usadas até hoje. Vou parafrasear Weber o melhor que puder. Simeão voltou para o quadro e escreveu: poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Todos nós sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça isso ou bombardearemos você. Faça isso ou bateremos em você. Ou faça isso ou castigaremos você durante 2 semanas. Em palavras simples, faça isso, senão... Todos vocês concordam com essa definição? Todos nós concordamos. Simeão voltou ao quadro e escreveu: autoridade. A habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Isso é um tanto diferente, não é? A autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja, porque você pediu que fizessem. Vou fazer porque Bill me pediu. Eu atravessaria paredes por Bill. Ou vou fazer isso porque mamãe me pediu. E notem que poder é definido como uma faculdade, enquanto autoridade é definida como uma habilidade. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. Crianças de 2 anos são mestras em dar ordem para os seus pais. Houve muitos governantes maus e insanos ao longo da história. Porém, estabelecer autoridade sobre pessoas requer um conjunto especial de habilidades. A treinadora disse: entendo quando você diz que alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Ou, ao contrário, uma pessoa poderia ter autoridade sobre os outros sem estar numa posição de poder. O objetivo seria, então, que a pessoa no poder também tivesse autoridade sobre as pessoas? Esta é uma maneira esplêndida de colocar a questão, Cris. Outro modo de diferenciar poder e autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigas de alguém, porque herdaram dinheiro ou poder. Isso nunca acontece com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada ou vendida, nem dada ou tomada. A autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter e a influência que estabelece sobre as outras pessoas. Isso pode funcionar em casa ou na igreja, mas jamais funcionaria no mundo real, anunciou o sargento. Simeão quase sempre se dirigia às pessoas pelo nome. Vamos ver se isso é realmente verdade, Greg. Em nossas casas, por exemplo, gostaríamos que nossa esposa e filhos respondessem ao nosso poder ou nossa autoridade? A nossa autoridade, obviamente, disse a diretora. Simeão reagiu. Mas por que isso é tão óbvio, Teresa? O poder seria suficiente, não é? Leve o lixo para fora, filho, ou você vai apanhar. E claro que o lixo iria para fora, imediatamente. Kim, que só na segunda vez que falou eu fiquei sabendo que era enfermeira-chefe do Centro Neonatal do Hospital Providence, no sul do estado, interrompeu dizendo: sim, mas por quanto tempo? Logo esse filho crescerá e se rebelará. Exatamente, Kim. Porque o poder corrói os relacionamentos. Você é capaz de obter algum proveito do poder, até realizar coisas, mas com o passar do tempo ele se torna muito danoso aos relacionamentos. O fenômeno que ocorre frequentemente entre os adolescentes, que chamamos de rebelião, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas por muito tempo. A mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma rebelião disfarçada. De repente, senti náuseas ao pensar no comportamento de meu filho e no movimento sindicalista lá na fábrica. Claro, Simeão continuou,
A maioria das pessoas sensatas concordaria que liderar com autoridade é importante em nossas casas. Mas que tal uma instituição de voluntários? Lee, você é pastor de uma igreja e deve lidar com muitos voluntários. É isso mesmo? Sim, de fato, o pregador respondeu. Você diria, Lee, que os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Rindo, Lee afirmou. Se tentássemos usar o poder com os voluntários, certamente eles não ficariam conosco por muito tempo. Claro que não ficariam, Simeão prosseguiu. Eles só são voluntários em uma organização que satisfaça suas necessidades. Então, que tal o mundo dos negócios? Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Tive que pensar nisso por um minuto. Minha primeira reação foi responder, claro, eles não são voluntários. Mas Simeão me fez pensar. Pense nisso. Podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas, e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel a pagar. Mas será que eles não são voluntários no sentido literal da palavra? Eles têm liberdade para sair? Podem atravessar a rua e ir ao encontro de outro empregador que lhes pague mais 50 centavos por hora? Ou até 50 centavos menos, se realmente não gostam de nós? Claro que podem. E o que é que você me diz de seus corações, mentes, compromisso, criatividade e ideias? Esses dons não são voluntários? Você pode determinar ou exigir compromisso, excelência, criatividade? A treinadora contestou, Simeão, acho que você está vivendo numa terra de sonho. Se você não exercer poder, as pessoas pisarão na sua cabeça. Talvez, Cris. E apesar de você achar que eu estou sonhando, saiba que compreendo que há vezes em que se deve exercer o poder, seja para colocar limites em nossas casas ou para despedir um mau empregado. Há ocasiões em que precisamos de poder. O que eu estou dizendo é que, quando precisamos exercer o poder, o líder deve refletir sobre as razões que o obrigaram a recorrer a ele. Podemos concluir que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi quebrada, ou pior, ainda talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Mas o poder é a única coisa a que as pessoas obedecem, o sargento insistiu. Isso pode ter sido verdade há algum tempo, Greg, Simeão concordou. Mas atualmente as pessoas reagem ao poder de maneira muito diferente do que costumavam. Pense no que aconteceu nesse país nos últimos 30 anos. Vivemos os anos 1960, quando assistíamos aos desafios ao poder e às instituições. Testemunhamos abusos de poder do nosso governo, como Watergate, Irongate, uns importantes líderes da igreja envolvidos em escândalos injuriosos e comprometedores. Os militares foram apanhados mentindo para nós sobre My Lai, Agente Laranja e talvez agora a síndrome da Guerra do Golfo. Grandes homens de negócio foram abertamente retratados pela mídia e por Hollywood como destruidores gananciosos do ambiente, malfeitores em quem não se pode confiar. Acredito que hoje em dia muitos são mais céticos a respeito de pessoas em posição de poder do que jamais foram. O pregador aparteou. Estive lendo no USA Today semana passada que há 30 anos, 3 em 4 pessoas diziam confiar no governo. Hoje, essa estatística baixou para 1 em 4. Não é preciso dizer mais nada, eu acho. Isso é tudo muito bom e bonito em teoria, a treinadora disse. Mas, se, como você afirma, a autoridade e a influência são o caminho para fazer as coisas andarem, como estabelecer autoridade com os diferentes tipos de pessoas com as quais lidamos hoje? Paciência, Cris, paciência. Simeão respondeu com uma risada. Logo estaremos cuidando disso. O sargento deu uma olhada no relógio e interrompeu. Simeão, sinto vontade de falar. Então, como um bom aluno, falarei. Podemos adiar para mais tarde, para que eu possa ir ao banheiro? Fazíamos 3 refeições substanciais por dia. Café da manhã às 8h15, depois da missa matinal, almoço às 12h30, após a cerimônia do meio-dia, e jantar às 6 horas, depois das vésperas da tarde.
A comida era preparada de maneira simples e deliciosa e servida por um frade agradável e muito atencioso, chamado irmão André. Para minha surpresa, consegui participar de cada uma das 5 cerimônias diárias durante minha semana no mosteiro. O dia começava com a cerimônia matinal às 5h30 e terminava às 8h30. Geralmente as cerimônias duravam de 20 a 30 minutos, cada uma com um ritual ligeiramente diferente, dependendo da hora. No princípio eu achava as cerimônias um tanto monótonas, mas à medida que a semana transcorreu me surpreendi, esperando de fato pela próxima. As cerimônias tinham o dom de me ajudar a concentrar em mim e no dia e me permitiram ter tempo para refletir, algo que não fazia há muitos anos. Meu companheiro de quarto e eu nos dávamos bastante bem. Descobri que Lee era uma pessoa aberta, sem muita pretensão, ao contrário de certos tipos religiosos que eu conhecera no passado. Embora não passássemos muito tempo juntos, compartilhávamos pensamentos antes de nos recolhermos no fim do dia. Geralmente estávamos tão cansados que caíamos logo no sono. Estou convencido de que não podia ter tido um melhor companheiro de quarto. Como era de se esperar, nós 6 participantes do retiro vínhamos de diferentes setores, tendo como denominador comum o cargo de liderança que ocupávamos em nossas respectivas organizações. Todos éramos responsáveis por outras pessoas. O dia se estruturava em torno das 5 cerimônias religiosas, 3 refeições e 4 horas de instrução com pequenos intervalos. Geralmente passávamos o tempo restante lendo, conversando, passeando pelas bonitas imediações ou descendo os 243 degraus para um passeio às margens do lago Michigan. Durante a sessão da tarde, Simeão pediu que escolhêssemos um parceiro. Kim sorriu para mim e me juntei a ela, decidido a ouvir dessa vez. Vamos pensar mais um pouco nessa questão de autoridade ou influência, se preferirem, com os outros. Eu gostaria que cada um pensasse numa pessoa, viva ou morta, que exerceu autoridade sobre vocês, da forma como definimos a autoridade hoje cedo. Pode ser um professor, um treinador, um pai, cônjuge, chefe, não importa. Pensem em alguém que teve ou tem autoridade sobre suas vidas, alguém por quem vocês atravessariam paredes. Imediatamente pensei em minha mãe, que falecera havia 10 anos. Agora, como parceiro, Simeão continuou, eu gostaria que vocês listassem as qualidades de caráter que essa pessoa possuía ou possui. Simplesmente escrevam essas qualidades como se fosse uma lista de compras e juntem as 2 listas. Então, reduzam a lista para 3 ou 5 qualidades que considerem essenciais para o desenvolvimento da autoridade com pessoas, baseada em sua experiência de vida. Para mim, o exercício foi muito fácil porque minha mãe teve enorme influência em minha vida e eu gostaria de fazer mais do que atravessar paredes por ela, se pudesse. Rapidamente escrevi: paciente, responsável, bondosa, cuidadosa, confiável, e passei a folha para Kim. Eu me surpreendi ao descobrir que a lista de Kim era muito parecida com a minha. Ela escolhera uma antiga professora do ensino médio que causara grande impacto na sua vida. Simeão foi para o quadro e pediu a lista de cada grupo. De novo, fiquei assombrado com a semelhança das listas. As principais respostas foram: honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e entusiástica e gostava das pessoas. Simeão deixou o quadro enfatizando: excelente lista, excelente lista. Voltaremos à lista mais tarde, durante a semana, e a compararemos com outra lista que a maioria de vocês reconhecerá. Por ora, tenho 2 perguntas sobre a lista. Minha primeira pergunta é esta: destas qualidades de caráter que vocês consideram essenciais para liderar com autoridade, quais são aquelas com as quais nascemos? Passamos alguns minutos estudando o quadro antes que Kim respondesse com um simples nenhuma delas. O sargento retrucou: não estou seguro.
Uma atitude positiva, entusiástica e compreensiva provavelmente é algo com que você nasce. Eu nunca fui um sujeito desse tipo e nem gostaria de ser. Ah, não? Talvez você pudesse ser esse tipo de sujeito se eu lhe desse um bônus de $25.000, o pregador retrucou. O que você quer dizer com isso, pregador? O sargento reagiu. Suponha que eu lhe dissesse que pagaria $25.000 se nos próximos 6 meses você tivesse com suas tropas uma atitude mais positiva, entusiástica e compreensiva. Vou lhe fazer uma pergunta, Greg. No fim dos 6 meses, você não teria suas tropas puxando seu saco? Entre sorrisos silenciosos, o sargento baixou a cabeça falando. Entendi o que você quer dizer, pregador. Simeão salvou Greg. Todas as qualidades que vocês listaram são comportamentos. O comportamento é escolha. Minha segunda pergunta é: quantas dessas 10 qualidades, desses comportamentos, vocês exibem em suas vidas no momento? Todos, respondeu a diretora. De certa forma, exibimos todos. Alguns melhor do que outros, e alguns talvez precariamente. Eu poderia ser a pior ouvinte do mundo, mas sou forçada a ouvir em certas ocasiões. Eu poderia ser uma pessoa muito desonesta, mas sou honesta ao lidar com minha família. Maravilhoso, Teresa, Simeão disse com um sorriso. Esses traços muitas vezes são desenvolvidos cedo na vida e tornam-se comportamentos habituais. Alguns de nossos hábitos, nossos traços característicos, continuam a evoluir e a amadurecer em altos níveis, enquanto outros mudam um pouco a partir da adolescência. O desafio para o líder é escolher os traços de caráter que precisam ser trabalhados e aplicar-lhes o bônus de $25.000 de Lee. Desafiar-nos para mudar nossos hábitos, nosso caráter, nossa natureza. Isso requer uma escolha e muito esforço. A pessoa não pode mudar sua natureza, interveio o sargento num tom de desafio. Fique ligado, Greg. Vem mais coisas por aí, respondeu Simeão com uma piscada de olho. Após o intervalo do meio da tarde, passamos o resto do dia discutindo a importância dos relacionamentos. Simeão começou. Em palavras simples, liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam através delas, sempre haverá 2 dinâmicas em jogo, a tarefa e o relacionamento. É comum o líder perder o equilíbrio, se concentrando apenas em uma das dinâmicas, em detrimento da outra. Por exemplo, se nos concentramos somente em ter a tarefa realizada e não no relacionamento, quais são os sintomas que podem surgir? Ah, isso é fácil, a enfermeira respondeu. Em nosso hospital, basta observar quais são os chefes que têm maior rotatividade em seu departamento. Isso mostra que ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Exatamente, Kim. Se nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamentos, podemos ter transferências, rebeliões, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Sim, fiquei surpreso em me abrir. Recentemente houve um movimento sindicalista na minha empresa porque provavelmente estávamos muito concentrados na tarefa. Eu me concentrei nos resultados e descuidei-me do relacionamento, o que gerou muita insatisfação entre os empregados. Mas a tarefa é importante, o sargento aparteou. Nenhum trabalho se sustenta se a tarefa não for executada. Você está completamente certo, Greg, Simeão concordou. O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupar com o relacionamento não terá a sua liderança assegurada. Então, a chave da liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Senti vontade de compartilhar um pensamento. Acho que isso deve estar mudando um pouco, mas a maioria das pessoas é promovida a cargos de liderança por causa de suas aptidões técnicas, reveladas no desempenho das tarefas. E uma armadilha contra a qual fui alertado muitas vezes em minha carreira. Certa ocasião, promovemos nosso melhor operador de retroescavadeira, a supervisor, e acabei percebendo que tínhamos criado 2 novos problemas. Passamos a ter um mau supervisor e perdemos nosso melhor operador de retroescavadeira. Não percebemos que, apesar de ser um excelente técnico, seu relacionamento com os subalternos era péssimo.
Mas, como existe um conceito de liderança defeituoso, pessoas voltadas para as tarefas provavelmente ocupam a maioria sobre os cargos de liderança. Isso pode ser verdade, John, concordou Simeão. Hoje de manhã dissemos que aquele que exerce o poder pode ser muito duro nos relacionamentos. Agora precisamos fazer a pergunta seguinte: os relacionamentos são importantes quando você lidera? Levei quase uma vida inteira para aprender esta grande verdade. Tudo na vida gira em torno de relacionamentos. Com Deus, conosco, com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Você poderia ser mais específico, Simeão? A treinadora desafiou. De modo geral, acho que os negócios tratam de tijolos, argamassa e máquinas. De que relacionamentos você está falando? Para haver um negócio saudável e próspero, deve existir relacionamentos saudáveis entre os responsáveis pela organização. Eu não estou falando apenas dos diretores, mas dos clientes, dos empregadores, dos donos e dos fornecedores. Por exemplo, se nossos clientes nos deixam e vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento. Não estamos identificando nem satisfazendo suas legítimas necessidades. E a regra número 1 dos negócios é: se não correspondermos às necessidades dos nossos clientes, alguém o fará. Acrescentei: sim, a antiga prática de convidar o cliente para jantar e assim obter o pedido está ultrapassada. Agora o que conta é a qualidade do serviço e preço. Simeão concordou. Isso mesmo, John. Satisfazer as necessidades legítimas do cliente. O mesmo princípio se aplica aos empregados. A agitação, transferências, greves, baixo moral, baixa confiança e baixo compromisso são meros sintomas de um problema de relacionamento. As necessidades legítimas dos empregados não estão sendo satisfeitas. Imediatamente lembrei que eu optara por não ouvir meu chefe quando me disse que a campanha sindicalista da fábrica era um problema da administração. Simeão continuou: deixem-me dar um passo adiante. Se não estamos satisfazendo as necessidades dos donos ou acionistas, a organização também estará em dificuldade séria. Os acionistas têm uma necessidade legítima de obter o retorno justo do seu investimento. E se não estivermos preenchendo essa necessidade, nosso relacionamento com os acionistas não estará bom. O pregador disse: isso mesmo, Simeão. E se os acionistas não estiverem felizes, a organização não se manterá muito tempo. Descobri isso de um modo muito doloroso há vários anos, quando era gerente geral de um grande resort no Arizona. Nós nos divertíamos muito no trabalho, mas não estávamos muito atentos aos resultados, e acabei sendo demitido. Simeão prosseguiu: o mesmo princípio de relacionamento vale para os vendedores e fornecedores, sejam os de peças, serviços ou levantamento de recursos para operacionalizar nossas organizações. Um relacionamento saudável entre fornecedor e cliente é necessário para a saúde duradoura de qualquer organização. Em suma, relacionamentos saudáveis com os clientes, empregados, donos e fornecedores asseguram um negócio saudável. Os líderes eficientes compreendem esse princípio simples. O sargento não estava convencido. Mas no final, Simeão, você sabe o que realmente vai fazer e manter felizes as tropas ou empregados, ou quem quer que seja? A resposta é sempre a mesma: mostre-me o dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, Greg. Retenha um contra-cheque e logo você descobrirá o quanto ele é importante. Entretanto, as pesquisas feitas nesse país durante décadas sobre o que as pessoas mais esperam de suas organizações mostraram sempre o dinheiro em quarto ou quinto lugar na lista. O tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização, o sentimento de participação sempre apareceram acima do dinheiro. Infelizmente, a maioria dos líderes optou por não acreditar nas pesquisas. O pregador, que estava inquieto na cadeira, finalmente disse: pensem na instituição do casamento neste país. Aproximadamente a metade dessas parcerias, que poderiam ser chamadas de organizações, fracassa.
Sabem qual é a principal razão que as pessoas alegam para este fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? É como dizer que as pessoas pobres não podem ter bons casamentos. Que absurdo! Tenho aconselhado casais durante anos. Posso afirmar que o dinheiro é o que todos apontam quando há problemas, por ser tangível e concreto. Mas a raiz das separações está em problemas de relacionamento. Boa observação, eu disse. Durante um recente movimento sindicalista em nossa fábrica, todos me diziam que a principal questão era o dinheiro, e eu me convenci disso. Mas o grande consultor especialista em sindicalismo que contratamos para nos ajudar me garantia que a questão não era dinheiro. Ele insistiu que se tratava de um problema de relacionamento, mas eu não acreditava. Talvez ele estivesse certo. A diretora perguntou: Simeão, eu concordo com você quando diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações na vida. Qual é, então, o ingrediente mais importante num relacionamento bem-sucedido? Que bom que você perguntou, Teresa, Simeão respondeu prontamente. E a resposta é simples: confiança. Sem confiança é difícil, senão impossível, consertar um bom relacionamento. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Se vocês não tiverem certeza disso, perguntem-se: quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas em que não confiam? Vocês querem jantar com essas pessoas no fim de semana? Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dissolvem, as organizações tombam, os países desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Falaremos mais sobre isso no decorrer da semana. Tenho certeza de que discutimos muito mais naquela primeira aula, naquele primeiro domingo de outubro, mas estes são os principais pontos de que me lembro. Tive tantos pensamentos e passei por tantas emoções ao mesmo tempo que senti dificuldade em prestar atenção no fim do dia. Continuei pensando nas minhas responsabilidades como chefe, pai, marido, treinador. Pensar nelas e na forma como eu exercia poder e liderança me deixou meio desarvorado. Eu me sentia deprimido e totalmente exausto quando caí na cama naquela noite. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!